O que eu acho que é o melhor para o Grêmio, já falei isso em outras oportunidades, seria um 4-1-4-1 com uma variação de 4-3-3. A única diferença do 4-1 para o 4-3-3, basicamente, é o que fazem aqueles dois jogadores de lado. No 4-1-4-1, os jogadores de lado são mais recuados, fazem uma função de meia ponta, que o Roger falava bastante do Campaz e tal, mas com qualidade, né? O Campaz não sabe fazer. Faz a função de meia ponta, e aí no 4-3-3 seria dois jogadores mais agudos, assim, fazendo mais ponteiro mesmo, como a gente estava acostumado. Eu acho que é a melhor formação. Por que eu acho que é a melhor formação? Porque eu tenho no Bitelo uma figura muito fundamental nos bons jogos que o Grêmio fez. O Bitelo não está jogando bem por quê? Vocês já falaram aí, deram algumas explicações do porquê que o Bitelo não está jogando. Ele não se encontra, ele troca de função, ele por vezes vai ter que entrar na área, daqui a pouco ele tá tendo que marcar lá atrás, aí ele tem dupla para poder marcar, daqui a pouco ele não tem, daqui a pouco ele tá jogando para armar, ele não se encontra. Naquele 4-1-4-1 ele se encontrou e muito bem, porque concordo com o Dalpiaz quando ele falou do Mezzala ali, ele é um cara que chega na frente, mas não necessariamente entra dentro da grande área, mas ajuda a construir, mas tem o tiro de fora da área, mas também recompõe, é um cara que funciona muito bem nessa dupla de meio do 4-1-4-1. Um outro cara que também funciona muito bem nessa dupla de meio, mas aí, como o próprio Dalpiaz falou, não tem tanta força física, na minha opinião, no caso ele funciona bem, é o Gabriel Silva. Para mim, o Gabriel Silva também funciona muito bem por dentro, só que daí falta a questão física pro Gabriel, ele vai sofrer bastante ali por dentro, vai tomar pau mesmo, e aí vai ser difícil para ele. O melhor Grêmio foi num 4-1-4-1. Então, acredito que o Roger deveria voltar para este 4-1-4-1. A pergunta é, o 3-5-2 pode ser um esquema pro Grêmio? Acredito que não. Pera aí, só deixa eu tô me corrigindo na minha cabeça aqui, tá? Por que 4-1-4-1, então? Para aproveitar as melhores peças que melhor funcionaram do Grêmio. Essa é a minha opinião, tá? Aí, por que não um 3-5-2? Por quê? Porque no 3-5-2, tu precisa ter alas fortes, e quando eu falo alas fortes, não necessariamente os que vão para a linha de fundo, mas que também constroem por dentro. E eu vou exemplificar com um time base aqui que eu fui buscar, porque a gente sempre lembra de 3-5-2 com os 3-5-2 do Grêmio, né? Mas tem um 3-5-2 que, na verdade, se perpetuou por alguns anos, e que eu gostava muito, apesar de não gostar do time, mas eu gostava muito desse modelo de 3-5-2 que é o do São Paulo. E eu fui buscar aqui 2005 e 2006, tá? Esse esquema de 3-5-2, ele passou por três treinadores? Isso, 3 treinadores diferentes, tá? Emerson Leão e Paulo Autuori em 2005 e o Muricy Ramalho em 2006 para frente, né? Mas esse esquadrão que eu peguei aqui do site Imortais do Futebol, tá? Então são jogadores que passaram por essas posições aí no 3-5-2 do São Paulo, e eu preciso colocar dessa maneira para que fique bem exemplificado. Rogério Ceni jogou sempre na posição, tá? E aí a zaga tinha sempre zagueiros, tá? Fabão, e aí teve em algum tempo Lugano, em outro tempo Miranda, e do lado esquerdo Ed Carlos e depois Alex, tá? Aí, olha, vejam bem quem jogava do lado direito, tá? Da ala desse time. Foram 3 caras: Cicinho, Ilcinho e o Souzinha. 3 caras que fizeram em 2005, 2006 aquela ala direita do São Paulo, tá? No meio campo, essa trinca de ferro que marcava e que sabia jogar. Muito mais marcava por 2 jogadores e muito mais jogava por um jogador, que é Mineiro e Josué, marcando, dando pau no meio, e o Zidanilo, né? O Danilo armando o jogo, carteando. E do lado esquerdo, 2005 e 2006, eu tô falando 2005 e 2006, tá? Depois veio outro jogador de São Paulo. Jogou principalmente o Júnior, que também, e eu vou parar por aqui, depois eu vou pro ataque só para complementar. O Júnior, pelo lado esquerdo, Cicinho, Ilcinho e Souza, todos são jogadores, claro, com as suas características diferentes, mas são jogadores que conseguiam fazer pelo lado, mas não aprofundando tanto, e vindo por dentro, construindo, trocando de posição. Por que eu cito isso do São Paulo? Porque, ao meu ver, no 3-5-2 tu precisa ter jogadores pelo lado que te deem essas opções, que construam por dentro, que cheguem à linha de fundo, para que teu jogo tenha profundidade. Porque senão tu vai parar no meio de campo, o teu meio campo, apesar de ter 5 jogadores, na verdade ele tem 3,
então ele vai ficar enfraquecido e tu vai ficar se defendendo o tempo todo. Então, assim, o jogo de laterais no 3-5-2 tem que funcionar bem. E por que eu acho que pro Grêmio não é ideal? Porque o Grêmio não tem alas fortes. Lateral direita do Grêmio é uma vergonha, né? Com o Edilson não conseguindo completar um jogo. O Rodrigo Ferreira com uma qualidade no mínimo discutível. E o Rodrigues, para uma linha de 4 jogadores, eu defendo que ele pode vir a brigar pela vaga pelo lado. Mas, daquele jeito, né? Não vai ser um ala. E do lado esquerdo, o Nicolas, que tem as suas limitações, ele é um jogador muito bom, muito esforçado, é competente, mas assim, tem suas limitações, ele não é um júnior do São Paulo, por exemplo. E para brigar com ele é quem? Diogo Barbosa, que ele não consegue driblar a si mesmo. Talvez um Cone já atrapalhe um pouco ele. Então, assim, eu não tenho jogadores do lado para poder construir bem, por isso que eu acho que o 3-5-2 não é uma boa para o Grêmio.